Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma digital do MAG EAD. Eu, Victor Vasconcelos, estou aqui hoje e me sinto muito feliz e honrado por fazer parte dessa grandiosa equipe que está fazendo aí o máximo para levar conteúdo para todos vocês de uma forma simples e eficaz. E hoje nós teremos uma oficina super incrível, que é a dúvida de muitos micropigmentadores, de muitas pessoas que trabalham na área mesmo da beleza, que conhecem pessoas ou têm clientes que possuem sobrancelhas ali que as clientes acabam não ficando satisfeitas. Então as clientes elas olham, não gostam daquele resultado e aí muitas vezes a gente tenta corrigir com neutralização, muitas vezes a gente tenta corrigir com cover-up, que são as técnicas de correção, mas tem casos que existe uma saturação muito intensa na sobrancelha. E para isso, nós criamos a oficina de clareamento e despigmentação, com um produto inovador e que vai trazer muita qualidade, uma prestação assim de serviço única que você vai levar para os seus clientes no clareamento de sobrancelhas e entre outros lugares que você pode fazer a remoção. Esse é um produto que nós vamos lançar aqui na oficina hoje. Algumas pessoas já conhecem, porém muitas pessoas vão conhecer esse produto hoje, que é inovador e que vem trazendo para a gente grandes resultados no clareamento de sobrancelhas. Mas antes de começar tudo isso, a gente não pode deixar de ter um recadinho da nossa mestra e amiga Magda Martins. Então fiquem aí com o vídeo da Magda. Aos 13 anos de idade, Magda Martins começou a trabalhar. 4 anos depois, aos 17, ela se casou. Sempre inquieta, Magda buscou algo além da rotina de dona de casa. No começo, ela fazia bolos para fora. Depois ajudou o marido a estabelecer uma fábrica de lustres. Mas foi na área de beleza estética que ela se encontrou. Fez cursos e mais cursos. E um dia soube de uma novidade chamada maquiagem definitiva. Aquela técnica encantou Magda. Mas não havia nada pronto. Procurou um tatuador que a ajudou. Com seu trabalho pioneiro, desenvolveu dermógrafos e pigmentos. Generosa, não guardou conhecimento para si. Dedicou-se também ao ensino. Formou milhares de micropigmentadores Brasil afora. O negócio artesanal, feito com esforço e coração, se profissionalizou, mas nunca deixou de ser família. Cresceu e virou também indústria. São quase 35 anos de trajetória. E a partir de hoje, Mag Estética, Mag Indústria, Dermomag, Beauty Mag, Metodologia Magma, Jornada de Micropigmentação, Mag for Men, I Love Micro e Mag Color são brands que formam o Mag Estética Group. O melhor da micropigmentação, do Brasil para o mundo. Maravilhoso esse recadinho da águia, né? Que aí a gente representa muito bem a Magda Martins. Essa é a Mag Estética, uma escola aí de pioneirismo na área da micropigmentação e que vem trazendo cada vez um conteúdo mais inovador para todos vocês. E na oficina de hoje nós teremos esse tema que é tão procurado pelos nossos clientes, que é o tema de clareamento e despigmentação. Como remover aquelas sobrancelhas que está com a cor muito saturada, ou muitas vezes o desenho não está assimétrico, qualquer problema ali que a gente precise remover o pigmento, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não consegue remover com o próprio pigmento. A gente precisa de um outro produto que seja clareador. E hoje vai ser justamente a apresentação desse produto e nós teremos uma parte prática que será incrível também. E é muito importante vocês saberem que vocês podem dialogar com a gente, ter uma interação que é muito importante para a gente,
vocês têm a capacidade, a possibilidade de ter essa interação aqui com a gente hoje, acessando o chat. E para as pessoas que vão assistir pelo celular, vocês podem ter alguma dificuldade aí na hora de realizar ali a pergunta no chat. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês como que vocês conseguem mandar essa pergunta no chat para a gente, tá bom? E a gente vai responder aqui ao vivo para vocês. Então vamos lá. Desbloqueei aqui meu celular. Já estou na página da internet. Vocês colocam aí na página da internet pelo celular. Todo mundo já fez isso. Colocou lá Mag EAD. Vocês já estão na plataforma. Estando na plataforma, vocês vão acessar aqui a parte que se chama gratuito. Legal. Só um minutinho, viu, gente? A internet está carregando um pouquinho, maravilhoso. Um pouquinho lenta. Vamos ver aqui se vai funcionar. Está carregando. E é muito importante a gente perceber que essa oficina que traz o clareamento, a despigmentação, ela vai nos proporcionar uma grande vantagem aí, porque a gente vê muitos casos aí de pessoas despigmentando com sal grosso, água oxigenada, às vezes ácido manipulado a 40%, e isso pode danificar demais a pele. A gente tem algumas pessoas que chegam aqui até nós e a gente observa assim, casos que a pessoa, ao invés de melhorar aquele tratamento, acaba piorando, manchando toda a pele. Então esse tratamento que a gente vai oferecer aqui hoje, que é um simples produto, ele vai já automaticamente oferecer o clareamento e de uma forma segura e eficaz, sem criar essas manchas na pele, sem piorar ali o quadro da situação. Vamos lá então, todo mundo aqui está logado no Mag EAD, vocês vão acessar aqui a parte do gratuito. Acessamos a parte do gratuito, vocês vão colocar aqui, acesse já, que é o que vocês já fizeram para vocês estarem assistindo aqui com a gente. Então, acesse já. Tem uma palavra aqui de seja muito bem-vindo. E o vídeo ao vivo, que é sobre clareamento e despigmentação. Aqui vai aparecer a minha imagem. E aí vocês vão estar na tela cheia, que geralmente o pessoal gosta de assistir assim, ou virar o celular e assistir no celular todo. Porém, para vocês conseguirem mandar perguntas, vocês vão ter que sair dessa tela e clicar aqui nesse botãozinho vermelho, que é justamente o nosso chat. E aí no chat você pode fazer a pergunta que você desejar, a pergunta pertinente aqui ao assunto de clareamento e despigmentação. Obrigado, internet, por falhar da primeira vez, mas acertar na segunda. Deu tudo certo. E eu gostaria de dizer que eu não estou aqui sozinho. Eu não sei se vocês já foram informados, mas a nossa oficina de hoje vai ser uma oficina totalmente prática. E para essa prática eu conto com a presença de uma ilustre pessoa que faz parte aqui da equipe Mag Estética, na verdade duas pessoas. Uma é a profissional e a outra é a modelo, que também faz parte aqui da equipe. E gostaria de apresentar a todos, quem vai fazer a live comigo hoje é ela, Bruna Mancini. Seja bem-vinda, Bruna. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão estudando bastante? Espero que sim. É um prazer estar aqui novamente. Como vocês podem ver, ó, devidamente equipada para a gente iniciar a nossa prática e pegar o costume daqui para frente, que a tendência é a gente se equipar assim, né? Quero dizer que estou, assim, extremamente feliz de estar inaugurando a plataforma online com o Vitor e com a minha modelo querida Patrícia, que inclusive foi modelo do Pele de Porcelana semana passada. Vocês já podem ver até a pele dela como ainda continua linda. E trazer para vocês mais um tratamento fantástico, multifuncional da Mag Estética, onde vocês vão conseguir obter um clareamento contínuo e com segurança, que é tudo aquilo que a gente sonha e deseja entregar para o nosso cliente.
Ai, que maravilha, Bruna. Realmente a gente fica muito feliz. E a nossa modelo de hoje, nada mais, nada menos do que a minha mãe, Patrícia. E aí vão perguntar, gente, mas você errou na sobrancelha dela? Como assim? Não. O que que acontece? A Patrícia, ela gosta de uma sobrancelha mais definida, mais marcada. Só que isso vai gerando saturação. E chega uma hora que a sobrancelha ela tá tão forte que você vai colocando cor e rapidamente ela vai alterando. A gente sabe quando tem alguma sobrancelha que fica levemente arroxeada, levemente acinzentada, ela vai alterando ali depois de um determinado tempo. Então, muitas vezes, ao invés de ficar retocando para que o castanho fique mais bonito após a cicatrização, é preciso tirar um pouco dessa saturação. Se a Patrícia levantar um pouquinho e focar para aquela câmera dali, vai mostrar justamente esse efeito, ó. A sobrancelha dela, isso mesmo. A sobrancelha dela, ela está um pouco saturada. A última vez que ela fez tem mais ou menos um ano. E aí, com isso, a gente precisa tirar essa saturação, ó. O desenho está interessante, ela gosta desse formato, levanta o olhar dela, mas existe uma saturação. Levanta o rosto um pouquinho, mãe. Isso, perfeito, assim, isso, agora dá pra ver tudo. Nas bordas a gente enxerga um pouco de avermelhado e no centro ela tá um pouco arroxeada. Então, para tirar um pouco dessa saturação, nós vamos fazer, a Bruna Mancini, na verdade, vai fazer, obrigado, Paty, a Bruna Mancini vai fazer esse processo de despigmentação, de uma forma segura, de uma forma eficaz. E eu queria perguntar pra Bruna se ela já vai apresentar o produto pra gente agora, falar um pouquinho sobre ele? Com certeza. Inclusive, gosto de ressaltar que para a gente fazer este procedimento é ideal fazer e recomendado fazer a higienização da face completa, porque o que a gente tem que lembrar? Vamos trabalhar de uma maneira minuciosa, porém, eu vou abrir aqui, na hora que eu for fazer a sobrancelha para implantar o produto, a gente vai abrir um pouco da barreira de proteção. E como a gente sabe, nós temos aí alguns agentes microbianos que podem ser invasores e pode vir a trazer uma danificação neste processo, de até mesmo evoluir de uma inflamação para uma infecção. Então, para vocês, micropigmentadores, fica aí uma super dica, tá? Higienizar o rosto todo antes de iniciar o processo. E eu estou muito bem acompanhada da linha Beauty Mag Care, que é uma linha completa para o profissional de micropigmentação, onde a gente consegue oferecer maior conforto, higienização, reforçar as barreiras de defesa da pele e é indicado para todos os tipos de pele. Além de ser uma linha hipoalergênica, que vai facilitar aí a indicação, inclusive para o cliente fazer a manutenção em casa. Então, hoje o nosso produto em especial que nós vamos utilizar para fazer a despigmentação, alguns de vocês já conhecem, mas não sabia que ele poderia ser multifuncional assim, que é o nosso clareador da linha do Pele de Porcelana. E Bruna, então se ele clareia pigmento, por que eu utilizo ele no Pele de Porcelana? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Que maravilha, Bruna, excelente colocação. E é muito importante a gente observar que existem vários meios de despigmentação. O pessoal aí que já trabalha há um pouco mais de tempo observa que muitas pessoas indicavam fazer a despigmentação com água oxigenada, despigmentação salina, que fazia-se até com sal grosso. E tudo isso, a Bruna como esteticista, ela pode explicar muito bem pra gente o quanto isso é ruim pra pele, né? O quanto isso pode danificar a pele, ao invés de clarear, formar uma mancha mais escura, não é isso, Bruna, que a gente estava conversando aqui hoje mais cedo? Com certeza, eu mostrei inclusive até algumas fotos pro Vitor, que chega muito pra gente da parte da estética, de hipercromias pós-inflamatórias pelo excesso da utilização de alguns ácidos, da utilização da escarificação, da agressão na pele. Nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar uma área que tem uma espessura de pele menor, mais fina, e pode resultar sim num processo de hipercromia pós-inflamatória, que é aquelas famosas manchas que ocorrem.
Então, a gente recebe muito sobre isso. E qual que é o passo? O que está acontecendo nesse momento? Será que o produto que eu estou utilizando não está sendo o correto? A forma da aplicação não está sendo a correta? Precisamos pensar nas características da pele, principalmente. Até porque a pele é um órgão de defesa. Então, qualquer agressão que você faça, ele vai ter um retorno que a gente chama de efeito rebote numa proporção maior. Quanto maior for a agressão, maior é este retorno. Como eu vou controlar tudo isso? A gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas antes de chegar nesse passo, vamos começar com a higienização da face da minha cliente. Como vocês podem ver, além de já estar paramentada, já estou com as minhas mãos devidamente higienizadas, porém, vou higienizar um pouquinho mais com o álcool gel. Inclusive, outro lançamento da MAG Estética, nós temos aqui o álcool gel a 70%, para que a gente consiga trazer essa asepsia sobre a região das mãos e, além de tudo, esse álcool ele é glicerinado, ou seja, ele não vai fazer com que eu fique com as minhas mãos desidratadas. Ô Bruno, eu tenho recebido bastante perguntas sobre passar álcool em gel ou álcool no rosto da cliente antes de iniciar o tratamento da micropigmentação, se isso vai fazer uma asepsia ali melhor. O que você pensa sobre passar álcool na pele? Não é indicado, pessoal. Ultimamente, muita gente está fazendo a utilização desse álcool na pele justamente por tudo que vem acontecendo, com o medo da exposição do coronavírus. Só que isso vai causar uma desidratação muito grande e pode vir a lesionar a pele também. Então, para estes casos, nós desenvolvemos também da linha Beauty Mag Care, pensando nisso, a clorexidina 5% aquosa, que vai resultar aí nessa higienização, asepsia, e ela tem um componente que se chama PCA-NA, que repõe o manto hidrolipídico, que é o manto de proteção da nossa pele. Nós conseguimos higienizar, trazer a asepsia sem lesionar o tecido. E, para quem não sabe, a clorexidina, ela é muito utilizada principalmente em ambiente hospitalar, por conta de todo o seu desempenho que nós conseguimos trazer nessa ação de antisepsia. Inclusive, é com ela que eu vou fazer a higienização das mãos do meu cliente. Para esse passo, pessoal, é muito importante que vocês façam a higienização das mãos do cliente. Em todos, na verdade, mas esse principalmente. Por quê? Qual é a primeira coisa que o nosso cliente faz quando você termina um procedimento? Levar as mãos no rosto. No processo que nós realizamos de despigmentação, nós abrimos barreira, tem canais abertos. E o processo de eu levar a mão ao rosto, eu posso vir a trazer agentes microbianos nessa região, micro-organismos que possam ser invasores, oportunistas, e trazer um processo de infecção. E não é o que a gente quer para o nosso cliente, com certeza. Então, com o algodão seco, eu vou depositar aqui o meu higienizante, que é o passo 4, e vou fazer a higienização das mãos da minha cliente, sempre puxando para uma região só. Higienizo as unhas, que é a primeira região onde a cliente geralmente tem o contato. O dorso das mãos, também sempre puxando para uma região só. Viro o algodão ao contrário. Higienizo a outra mão, higienizo a ponta da unha, sempre puxando para uma região só. E o dorso da mão. Ah, mas observando, a mão do meu cliente tá limpinha, Bruna. Precisa fazer? Precisa, porque a gente sabe que agentes microbianos, eles são invisíveis a olho nu. E olha, por mais que a gente fala que sai limpo o algodão, que a mão está limpa, o algodão sempre sai um pouquinho escuro, porque a gente tem o hábito de tocar em tudo, a gente vem fazendo, seguindo pelo caminho, pegando em tudo que é lugar, então, mexendo no celular, é muito comum. Então, por isso que a gente precisa fazer a higienização das mãos, inclusive até do celular, caso o cliente não largue o celular, ou até mesmo colocar dentro de um plástico nesse momento para mexer, para trazer a segurança para o nosso cliente.
Maravilha, Bruna, muito bem colocado aí a parte sobre higienização. Então, nada de álcool em gel, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, nada de álcool em gel no rosto. A gente tem esse produto higienizante que ele é maravilhoso e é do Kit Beauty Mag. Não sei se você já adquiriu, mas se você não adquiriu, você pode adquirir ele aqui hoje, tá? Não só o Kit Beauty Mag, como os clareadores também que vão fazer aí, dois clareadores que vão fazer aí o processo. Tem um preço especial. Então, se você tem interesse, só ir ali na barrinha do chat, aquele botãozinho vermelhinho que eu mostrei para vocês, e aí digitar eu quero. E aí a gente vai passar todas as informações a respeito de valores, prazo de entrega, para todo mundo ter esse kit aí. Até porque, né, gente, quem não tem uma sobrancelha que a cliente, quem não conhece alguma cliente ou tem alguma cliente que a sobrancelha esteja insatisfeita, muitos erros de fio a fio, muitos erros de desenho pelo crescimento, né, da profissão, a gente observa muitos erros aí. Então, o curso de despigmentação e correção, ele é um curso muito procurado, tanto que essa oficina aqui, ela vem sendo pedida desde o início para que a gente falasse sobre correção. E eu e o André até começamos a primeira live, que inclusive foi no YouTube, a gente falou sobre colorimetria e correção. Mas hoje o tema é super importante. Quando é uma sobrancelha que está muito saturada, uma sobrancelha que está muito forte e você deseja trabalhar com uma técnica mais natural, aí que vem o clareamento e a despigmentação. Já temos uma pergunta aqui do Carlos Adrian, sempre presente aqui nas nossas oficinas. Muito obrigado, Carlos, pela sua pergunta. E a pergunta foi: tem que higienizar o rosto todo, mesmo fazendo apenas a despigmentação? É uma pergunta super ótima e é recorrente, né? Será que precisa higienizar o rosto todo? O que você pensa sobre isso, Bruna? Como a gente já acrescentou aqui algumas vezes, é sim indicado o rosto todo, porque temos que pensar da seguinte maneira. E bom dia, Carlos, obrigada por estar sempre presente aqui conosco. Um grande beijo para você, viu? Nós temos que higienizar sim o rosto todo, porque nós temos uma microbiota que ela é transitória. Então, quanto mais a gente conseguir isolar essa área de processos infecciosos, de contaminação, melhor, porque a gente consegue diminuir, inclusive, os processos na hora da cicatrização e os resultados são melhores também. Pode vir a ter essa contaminação por conta dessa microbiota transitória. Então, por ela migrar de lugar, vamos supor, a cliente, eu higienizei apenas a sobrancelha, a cliente coçou na região mental, na região do queixo e depois coçou a sobrancelha. Eu transferi a microbiota de uma região para outra, então por isso a gente precisa sim higienizar e também retirar as sujidades que possam vir a ter nessa pele. Então, é recomendado sim. Inclusive que você vai melhorar a qualidade da pele do cliente, ele vai sentir já na primeira aplicação, quando nós fazemos esse procedimento no rosto todo, e é uma porta, inclusive, para vocês oferecerem um home care para o cliente de vocês também. Eu sei que o tema não é este, mas eu sempre gosto de falar sobre isso. É importante a gente oferecer sempre um tratamento home care para o nosso cliente, para que ele consiga ter um controle melhor dessa pele, para que a gente tenha um estreitamento de laço, inclusive porque pode aumentar a renda de vocês, porque o profissional ele sempre compra com precinho de desconto, vende no preço cheio e também consegue aumentar aí o seu ticket médio, que nesse momento que nós estamos passando, quem não quer ganhar um pouquinho mais? Exatamente isso. Eu acabei de receber aqui uma mensagem da nossa queridíssima Andrea Martins e ela tá falando que vai fazer um preço super especial para vocês que estão participando aqui da nossa oficina. Então o kit é todo o Kit Beauty Mag mais 2 clareadores e isso por um preço super especial, num desconto só para vocês que estão participando aqui da oficina. Então quem tiver interesse, acessa aquela barra do chat ali e já manda eu quero que a gente manda todas as informações para vocês, tá bom? Bruna, me diz uma coisa, para fazer então a gente higieniza todo o rosto, que você já fez esse trabalho antes, e aí a gente usa esse produto. Você pode falar um pouco sobre os ativos desse produto e como ele vai fazer esse clareamento? Porque muitas pessoas associam a despigmentação, acham que é só a laser, mas essa é uma despigmentação química, é uma despigmentação física. Explica um pouquinho dessa despigmentação que você vai fazer hoje aqui pra gente. Claro, com certeza. E eu acho que nada melhor do que a gente explicar e já
demonstrando para vocês como que a gente vai prosseguir, justamente para que vocês consigam visualizar. Aqui, já antes de nós iniciarmos o procedimento, eu já utilizei o sabonete da linha Beauty Mag Care. Eu utilizo ele no rosto todo, com movimentos circulares, sempre com a pele seca, porque ele tem alguns ativos que vão auxiliar na renovação celular. E se eu umedeço a pele, eu cancelo essa ação desses ativos. Então, sempre com a pele seca e depois retiro. Maravilha, Bruna, excelente, muito bom. O segundo passo eu deixei para fazer junto com vocês, que é a utilização do esfoliante. Inclusive, não somente para essa parte de fazer a despigmentação da sobrancelha, mas até mesmo para você facilitar um procedimento de micropigmentação, a esfoliação física ela é muito bem-vinda, tá? E nós vamos fazer agora este processo. E esse esfoliante, gente, lembrando que ele nunca deve ser muito abrasivo, tanto que o esfoliante da linha Beauty Mag, ele é um esfoliante super tranquilo, ele não é muito abrasivo e com isso não vai lesionar demais a pele. Muitas vezes vocês podem estar acostumadas com um esfoliante muito abrasivo e isso pode não ser interessante aí para o nosso trabalho de remoção. Então sempre façam a esfoliação com um esfoliante não muito abrasivo. A gente indica aqui do kit da Beauty Mag. E agora que eu começo com movimentos circulares, sempre leve, lembrando que eu estou trabalhando numa espessura de pele mais fina, então eu não posso fazer uma abrasão tão forte, tá? Para que eu vou fazer este processo? Para que eu consiga diminuir a capa córnea, que é uma das camadas de proteção aí biológicas da nossa pele, bioquímicas da nossa pele. Então, a gente faz este processo. Bruna, posso esfoliar a sobrancelha? Isso não vai fazer uma força de tração para que eu tenha uma remoção dos pelos? Não. Sempre fazer com movimentos circulares de uma maneira leve. Inclusive, quando você faz isso, esses movimentos circulares de uma maneira leve, você estimula também o pelo a ficar mais saudável. Justamente porque a maioria dos brasileiros tendem a ter a pele mista a oleosa. E a pele, quando ela tem uma secreção sebácea muito intensa, nós temos uma tendência a ter aí um fechamento do folículo, inclusive por conta do espessamento da pele. A pele fica mais espessa. E pode vir a ter algumas pessoas, inclusive, a ter foliculite nessas regiões. E a esfoliação vai afinar. Excelente colocação, Bruna. E agora nós temos uma pergunta da Karine Merchan. Quantas sessões são necessárias? E qual o intervalo de uma sessão para outra? Então, Karine, eu vou responder essa pergunta para você porque eu também atuo na remoção aí química, que a gente faz essa despigmentação. E é muito importante você respeitar, principalmente nesse processo que que causa um pouco mais de lesão, pelo fato de você estar aplicando ácido e não pigmento. Então é muito importante você respeitar o tempo mínimo aí de 30 a 40 dias, tá? 30 a 40 dias é o tempo legal para o intervalo aí de uma sessão para outra. E quantas sessões, isso vai depender de cada sobrancelha, da saturação de pigmento. Vai ter sobrancelhas que em uma sessão você já vai ter um clareamento positivo. Tem sobrancelhas que chegam para ter um clareamento legal, são 3 sessões a média. E o máximo de sessões que a gente pode chegar são 6 sessões. Mais do que isso já vai lesionar muito a pele. Lembrando que essa questão das 6 sessões é de caso para caso. Uma pele muito sensível, às vezes 3 sessões já é o suficiente. Então você como profissional deve observar ali a pele do seu cliente, como está respondendo, se está tendo uma boa porcentagem de clareamento, se vale a pena continuar com outras sessões. Você concorda comigo, Bruna? Com certeza, lembrando também que nós estamos fazendo uma lesão na pele. E o comportamento da pele no processo que a gente chama de pico inflamatório, para ela se regenerar, ela tem geralmente esse tempo de 30 a 40 dias.
por conta da lesão que está sendo feita para ter o depósito desse ácido. Então, a gente tem que respeitar este tempo, porque às vezes a gente fica ansioso para obter o clareamento e aí acaba fazendo, já vi algumas pessoas atuarem fazendo a despigmentação, Vitor, que inclusive a gente estava até conversando, a cada 7 dias. Que tempo é este que a pele vai ter para se recuperar? E aí que a gente comete o erro de aumentar um processo de inflamação que fica exacerbado e pode vir a lesionar a pele de uma maneira que você tem essa hipercromia de rebote, que é a hipercromia pós-inflamatória. Então, temos que pensar que o ácido vai ter o seu tempo de ação, né? Neste produto que eu vou falar em si, a gente tem aí, inclusive, uma questão muito específica, que ele é nanoencapsulado, ou seja, ele entra já na pele por ser nano. O padrão dele é um padrão microscópico minúsculo, então ele atravessa a barreira da pele e vai chegar ali até onde está depositado o pigmento, na derme papilar. E vai ter uma liberação que a gente chama de gatilho enzimático, ele vai liberar em 12 horas. Então, esse tempo aí para acontecer, a gente precisa respeitar. O próprio processo de regeneração da pele vai auxiliar na retirada deste pigmento, da renovação celular. Então, a gente tem que sempre seguir estes passos, respeitando também a fisiologia da nossa pele. Muito bem colocado, Vitor. Maravilha, então, gente, sempre respeitem aí o tempo legal, que é de 30 a 40 dias para acontecer isso. Isso que a Bruna estava falando da hipercromia, se eu não me engano, é a hiperpigmentação, né, Bruna? Que ao invés de clarear, o nosso trabalho aqui é clarear e despigmentar essa sobrancelha. E se você fizer num prazo menor do que 30 a 40 dias, você vai deixar essas sobrancelhas mais escuras e às vezes com manchas ao redor, que é uma foto que a gente não pode publicar aqui, que é uma foto particular, a pessoa não autorizou, mas justamente aconteceu isso, a Bruna estava me mostrando agora cedo. Causou uma hiperpigmentação total em volta. E foi por conta de não ter respeitado o prazo de 30 dias, né, Bruna? Além de não respeitar o prazo, também a utilização de ácidos mais fortes do que deveria. Isso também a gente tem que levar em consideração que você já está causando uma lesão para a pele. Se você coloca um ácido, que, por exemplo, o ácido glicólico, que ele tem uma molécula menor, ele tem uma permeabilidade mais rápida e ele tem uma ação de start muito ligeira, você acaba promovendo uma hipercromia, sem contar que ele não é indicado para alguns fototipos, principalmente na concentração em que você trabalha. E de acordo com a CATEC, que é a Câmara Técnica de Cosméticos, que é visada aí pela Anvisa, nós da área da estética e da micropigmentação não temos liberação para trabalhar com ácidos com este poder de agressão, tá? Então, fica a dica inclusive para vocês. Nós agora estamos tendo uma visualização muito maior, porque é uma área que está crescendo demasiadamente. Então, a vigilância sanitária, ela vai ser mais presente aí no nosso dia a dia. Se acontece por algum motivo, seja por denúncia ou não, de você ter aí a presença de uma vigilância sanitária e você estar trabalhando com algo que não é indicado para a sua formação, você pode vir a sofrer um processo. Então, muito cuidado, gente. E cuidado também, não só nessa questão ética, mas em questão à saúde do nosso cliente, né? Ele vai para solucionar um problema e acaba encontrando uma decepção maior, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesse sentido. O marketing boca a boca, ele ainda é muito forte, tanto para nos fortalecer quanto para acabar com a nossa carreira. Então, trabalhem devagar, procurem resultados, mas se possível for, se melhor também para vocês, que seja com um tempo um pouquinho maior, um espaçamento maior. Não precisa essa pressa, essa angústia, né, de conseguir o resultado logo. A gente tem que respeitar a fisiologia do nosso próprio organismo. Não é assim nesse start, né, trazer um resultado, mas trazer um resultado de uma maneira segura. Maravilha, temos uma colocação ali, não é uma pergunta, é uma afirmação do Fernando Pereira, ele está nos dando parabéns pela iniciativa deste belo curso, é ótimo.
faço despigmentação e gosto muito. Que maravilha, Fernando. Nós também atuamos aqui com a despigmentação e nós estamos tendo excelentes resultados. Sempre lembrando que é claro, aquelas técnicas definitivas, muito intensas, sempre vai ser necessário aquela remoção a laser, porque é uma tatuagem. A correção que nós vamos fazer aqui está em cima de trabalho de micropigmentação mal feita. Se você conhece alguém que, porventura, tenha uma tatuagem, como desmistificar isso? Como saber se é micropigmentação ou se é tatuagem? Vocês têm duas formas visuais que são bem simples de enxergar. Primeiro, a saturação da cor. A micropigmentação, ela tem ali uma certa cor, mas ainda você vê os pelos chamando a atenção, não fica aquela coisa muito forte, muito saturada, tá? Se tiver muito saturada, muito forte, fez há 10, 15 anos e a cor ainda está lá muito intensa, provavelmente seja um caso de tatuagem, e aí é necessário a remoção a laser. Se não, se foi uma micropigmentação, fez há uns 3, 4, 5 anos e ela está degradando, está saindo, mas ainda está com aquela cor, né, alterada, aí é onde a gente entra com a remoção química, que é essa feita pela Bruna Mancini, que ela vai aplicar aqui na prática de hoje. E outra coisa também muito importante é nós avaliarmos o desenho, gente. Quando o desenho sai muito para fora, a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo de remoção, tá? Pelo fato de você poder manchar a pele do cliente, tem alguns cuidados pós também que a gente tem que passar para o cliente para que isso seja de uma forma mais segura, de uma forma eficaz. Então, é um trabalho tranquilo, mas ao mesmo tempo requer cautelas, tá ok? E eu acabei de receber aqui uma promoção que a gente vai conseguir parcelar o valor do kit em até 4 vezes. Então, você vai ter o kit pelo valor aí parcelado em até 4 vezes. Então, você consegue pagar super tranquilo esse kit e é maravilhoso, gente. Digo por experiência própria, a gente está tendo resultados bastante positivos e a Bruna vai continuar ali pra gente o passo a passo, que é o que vocês vieram buscar, não é mesmo? Inclusive até a minha sobrancelha, né? Muita gente, acho que esses dias deve ter assistido em alguns cursos que eu estava presente, falou assim, gente, coitada dessa menina, e essa sobrancelha dela, ela não vai consertar, né? E essa falha gigante que ela tá na sobrancelha do lado direito, não vai consertar? Justamente era para mostrar para vocês, né? Nós estávamos fazendo os testes e eu gosto muito de todos os testes que eu faço, testar em mim primeiro. E quando nós estávamos fazendo o teste de lançamento, o Vitor fez a despigmentação da minha micropigmentação, que também é uma micropigmentação que já estava bem saturada, já tinha um depósito de pigmento muito intenso, e a gente começou a fazer, se eu não me engano, nós fizemos apenas uma sessão. E depois de 60 dias, em 30 dias ela já clareou, em 60 dias já estava parecendo que, eu até falei, Vitor, nossa, abriu um buraco na minha sobrancelha, né? Então, a gente conseguiu um resultado muito efetivo, de uma micropigmentação muito antiga e muito saturada, né? Então, o legal é justamente isso, né? Eu não fiz nenhuma outra micropigmentação por cima para a gente continuar o trabalho e mostrar para vocês aí a evolução que aconteceu deste trabalho. Então, por isso que a gente traz com muita certeza para vocês. Então, voltando para o passo a passo. Gente, utilizei o sabonete e o esfoliante na sobrancelha. Neste momento, diferente dos outros, eu não vou tonificar. Por quê? O tônico, ele regulariza o pH, deixando o pH da pele mais puxado para o neutro. E eu quero ter a ação do ácido aqui. O ácido, a gente sabe que o pH é ácido. Então, neste momento, eu não entro com o tônico, tá? Eu vou vir novamente com o higienizante no algodão seco. E vou fazer a asepsia novamente do local. Olha que colocação importante, então, gente, para esse trabalho a gente não usa o tônico, a gente volta depois da esfoliação a usar o higienizante para tirar o excesso ali do esfoliante, né, Bruna? Sim, justamente para a gente fazer com que essa barreira ainda esteja removida. O tônico, ele restaura a barreira e ele restaura o pH da pele. Neste caso aqui não é o que eu quero, então por isso que nós não utilizamos, tá? Eu só utilizo ele mais para o final do procedimento. Ó, retirei. Agora eu vou calçar as minhas mãos com as luvas e vou dar início
ao que vocês estão tanto esperando aí. Se quiserem, pode ir enviando pergunta nesse meio tempo, a gente vai respondendo para vocês, tá? Mandem aí todas as perguntas que vocês queiram, sugestões, inclusive, casos que vocês já encontraram e já passaram também, é importante vocês enviarem pra gente, para compartilhar, né? Porque a gente já tá na estrada aí há um tempinho e já recebeu algumas coisas também. Maravilha, temos uma pergunta já da Cristiana Bandeira. Um beijo, Cris, minha aluna lá de Recife. Quando fez o curso comigo, me deu uma cesta da bolo de rolo, que foi maravilhoso. Comi tudo já, engordei mais nessa quarentena, mas enfim. Obrigado, Cris, pela sua pergunta, que é: quanto tempo após a despigmentação podemos fazer as sobrancelhas? E é uma dúvida de muitos, né? Principalmente das clientes. Elas querem já despigmentar, às vezes até... mas já vou sair com uma corzinha. Então é muito importante a gente respeitar o tempo mínimo também para refazer as sobrancelhas, de 30 a 40 dias. Do último passo da despigmentação para colocar cor nas sobrancelhas, eu gosto de dar um intervalo de 40 dias, tá? É interessante o ácido realmente ter saído totalmente ali da pele para que a gente possa implantar o pigmento. Porque se a gente implantar o pigmento e ainda tiver ácido ali na pele, a gente vai ter uma despigmentação muito rápida desse pigmento que nós estaremos implantando ali no dia. Então não é interessante fazer logo após. É interessante dar esse intervalo aí de 40 dias para fazer as novas sobrancelhas da nossa cliente. O processo de correção, ele é um processo que nunca é de forma rápida, tá? A pessoa, se ela demora 1 ou 2 sessões para fazer uma sobrancelha, ela vai demorar 3, 4, até 6 sessões para conseguir corrigir, quando as situações são um pouco mais drásticas. Então, é muito importante a gente sempre colocar pro cliente, né, essa importância de fazer com um profissional qualificado, com um profissional que tem ali uma bagagem, uma experiência, que tem uma expertise, né? Às vezes muitas pessoas pensam que, vou no barato. E como a gente sempre ouve, muitas vezes o barato sai caro, né? Então é muito importante fazer com um profissional que tenha ética, que tenha responsabilidade e que seja realmente um artista, né? Porque vocês sabem, para quem trabalha com micropigmentação, sabe que é uma técnica muito artística. Então você precisa observar ali cada tipo de rosto, cada tipo de pele, para aplicar o melhor. Vamos para a nossa prática, então? Vamos sim. Como vocês podem ver, eu vou trabalhar com o meu queridinho, que é o da linha Easy. Essa linha Easy Balance, ela facilita a nossa vida justamente pela praticidade em se trabalhar. Eu vou utilizar a agulha de 7 pontas linear, que ela tem como se fosse um pentinho nela, ela parece um garfinho, e a gente trabalha com ela fazendo o procedimento de despigmentação muito mais profundo, a gente consegue, muito mais evidente, então a gente consegue ter um trabalho muito melhor com ele, tá? Maravilha. Sempre abrir na frente do cliente quando vocês forem fazer a micropigmentação as agulhas, porque isso traz mais segurança para ele também, tá? Pra mostrar que é descartável, né, Bru? Com certeza. Ó, para quem não tem a agulha de 7 pontas linear, nós temos a agulha também de 5 pontas linear, que funciona tanto no Dermomag Pen Easy quanto no Dermomag Pen. Aquele que é a agulhinha de rosca, nós temos a agulha de 5 pontas linear ou 5 pontas pente, que também serve para despigmentação. Então você pode trabalhar com essa agulha linear, a gente prefere ela do que a circular, porque para implantar esse ativo, esse ácido, é muito mais simples do que aquelas agulhas circulares, tá? Então por isso a gente tem a preferência das agulhas lineares e vem tendo bastante resultados positivos. Sim, a gente consegue também, neste processo, na hora de fazer a implantação, conforme você vai utilizando a agulha linear, a gente tem uma escarificação já perfeita, a gente já tem uma implantação perfeita, tá? Coloquei a minha agulha, vou ligar o dermógrafo. Geralmente a gente tem que sempre ter uma noção da velocidade que vai ser utilizada, tá? Em peles muito espessas eu vou trabalhar com velocidade alta, geralmente até 80. Em peles mais sensíveis eu trabalho geralmente com a velocidade de 60. É necessário, antes de colocar na pele do cliente, eu ligar para eu ver a altura do pente da minha agulha. Aqui ainda tá um pouquinho alto. Eu vou regular
E também outra coisa que vale a pena lembrar, sempre que for trabalhar de um cliente para o outro, utilizar uma proteção no dermógrafo e descartar depois essa proteção, porque isso você vai, neste momento que você vai fazer o procedimento, você tem secreção corporal e a gente tem que preservar a saúde do nosso cliente em primeiro lugar, então sempre isolar o dermógrafo na hora da aplicação. Vou trabalhar aqui com a velocidade alta de 80 e vou regular o pentinho. Vou diminuir ele um pouquinho mais. Gente, enquanto a Bruna regula ali a aparelhagem, a gente descobre ali a melhor posição da câmera, eu queria falar para vocês que na próxima segunda-feira nós vamos ter um curso, tá? Para quem tem interesse aí numa certificação de curso mesmo, a gente vai ter um curso aqui pela nossa plataforma digital de clareamento e despigmentação. Então será na segunda-feira que vem, tá? Dia 1º de junho, e vai ser eu e a Bruna Mancini, nós faremos esse curso, terá um material didático incluso, certificado, um plantão maior de dúvidas, então é bem interessante quem quiser participar do curso para poder ter uma certificação, principalmente, gente, para quem não é esteticista, às vezes não sabe manusear os produtos, não entendeu muito bem sobre o esfoliante, não entendeu muito bem sobre qual ácido a gente usa. Essa é uma demonstração da técnica e no curso na segunda-feira a gente vai explicar tudo isso com mais exatidão para que vocês tenham aí uma melhor absorção. Então, para quem tem interesse, a gente pode colocar aí eu quero o curso, que a gente manda todas as informações para vocês. E tem desconto, se comprar o kit e o curso, já tem um combo bem legal. O curso sai preço super, super, super justo, gente. Podem acreditar que o preço está magnífico. Temos uma pergunta ali da Nathalie Alves. Muito obrigado pela sua pergunta, Nathalie. Fiz uma despigmentação com ácido e minha cliente comeu o alimento e inflamou. Ela também arrancou a crosta. A alimentação influencia nesse processo? Excelente pergunta, Nathalie. Vou deixar para a Bruna responder essa. Alguns alimentos, eles podem ser um pouquinho propício a processos inflamatórios, mas depende também da agressão que você faz. Por exemplo, na micropigmentação, a gente consegue chegar um pouquinho mais à derme papilar. A indicação que a gente faz é para diminuir esses alimentos que provoquem esses processos inflamatórios, como por exemplo, carne de porco. É um que a gente recomenda, inclusive, que tenha aí um certo balanço na hora de comer, pelo menos ficar essa primeira semana que fez, tá? Ovo também a gente fala, não tem nenhuma comprovação científica que fale que isso pode ser um influenciador, mas a gente tem que levar por base de que ele já por si, ele vai aumentar um pouquinho esse processo inflamatório também, mas só realmente por conta de evitar, né, o que a gente puder evitar melhor, falar para não comer. Só que o grande problema é quando arranca a crosta. Isso sim vai trazer um processo inflamatório. A gente tem que lembrar que eu estou fazendo um procedimento que vai gerar uma inflamação. Principalmente se for um fototipo 3 e 4, que já tem aí uma certa tendência a uma hiperpigmentação, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. O que a gente tem que recomendar para cliente? Até porque também o dedinho pode estar com micro-organismos na hora de cutucar, levar esses micro-organismos para essa região. O processo de fazer essa remoção dessa crosta, na hora que você faz o estímulo também, você está lesionando novamente a pele, e é uma parte fina, é uma parte menos espessa. Isso também vai levar a uma hipercromia. E o que a gente sempre fala para o cliente, hidratar e fazer a manutenção em casa. Tem que ser feito, porque senão vai ter o processo de hipercromia sim. Mas é uma excelente pergunta, tá? Como eu já falei, não tem nada de comprovação científica que mostre que isso pode acontecer. Mas, como diria minha mãe, né? Acho que canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, é bom a gente evitar sim, tá?
Maravilha, excelente resposta, viu, Bruna? Muito bem colocado. E agora nós vamos dar início a essa despigmentação química que tá todo mundo ansioso. Lembrando que a gente vai usar ali a agulha linear, que ela é ótima. A Bruna Mancini tá ali com o Dermomag Pen Easy, que ele tem um sistema de agulha Easy Balance. E ela está com um clareador ali nas mãos dela, mostrando justamente qual é o produtinho que nós vamos usar, que já está incluso dentro do kit. Vamos acompanhar. Tá, o pele de porcelana, pessoal, a gente usa ele, o clareador, e muita gente provavelmente vai se perguntar, ué, mas se ele ajuda a tirar pigmento, como que ele segura o pigmento no pele de porcelana? Justamente pela maneira que eu deposito. Aqui, eu estou fazendo com que o produto entre numa profundidade na pele, eu não estou trabalhando vinculado para uma origem epidérmica, por exemplo. Eu estou fazendo um processo de agressão que vai fazer com que este produto entre mais aprofundado sobre a pele e estimule o pigmento a ser retirado. Diferente, é porque ele já vai estar junto com o processo inflamatório. Diferentemente do pele de porcelana, que a gente coloca ele induzindo, fazendo a retirada, fazendo a colocação dele entre as camadas justapostas da epiderme, tá? Então, é a agressão que eu vou fazer com o dermógrafo que vai fazer com que ele tenha essa reação, tá? E eu vou trabalhar aqui neste clareador um princípio ativo muito conhecido na dermatologia e na estética, que é o queridinho aí do momento para a gente trabalhar com casos tanto de manchas de melasma, de hipercromia pós-inflamatória, de manchas com o pigmento, de sobrancelhas aí indesejadas, que é o ácido tranexâmico nanoencapsulado. O ácido tranexâmico, ele tem uma ação que a gente chama, agora eu vou falar um pouquinho difícil, mas eu vou explicar. Ele tem uma ação que ele se chama quelante de íons de ferro. E o que a gente tem presente no pigmento? Nós temos presente os dióxidos de ferro, de titânio. Ele vai trabalhar como se ele fosse um ímã. Ele vai puxar esse pigmento para ele vai puxar essa molécula desse pigmento para ele e vai fazer a sua degradação através desse mecanismo de quelantes de íons de ferro. Então, ele vai puxou o pigmento e vai ter esse processo de degradação, tá? Por isso que a gente consegue obter um clareamento seguro também. Sem contar que eu tenho presente o ácido ferúlico também, que vai proporcionar esse clareamento de pele. Eu tenho presente a nanovitamina C, que vai também auxiliar, aí evitando que tenha esses processos de hiperpigmentação pós-inflamatória. O próprio ácido tranexâmico também faz esse processo, porque ele é um ácido que atua nas inflamações, então diminui esse risco também. Então a gente vai ter aí, tem o ressorcinol, que também é muito utilizado para isso. Então a gente tem uma mistura aí de alguns princípios ativos ideais para fornecer aí um resultado sensacional. Então vamos agora à técnica. Vou iniciar aqui com a minha agulha, mais ou menos com um pentinho de meio. Existe uma pergunta ali, Bru, antes de você iniciar, do Carlos Adrian. Clientes que já fizeram procedimentos com outros ácidos, laser, jato de plasma, entre outros, pode ser feita a remoção com o clareador da Beauty Mag Care? Vai depender do tempo, tá? Se a gente conseguir saber o tempo que foi realizado e respeitar esse tempo da fisiologia do tratamento anteriormente, porque, por exemplo, o laser e o jato de plasma, eles são um pouquinho mais ablativos. A gente precisa de um tempo de resposta um pouco maior. Então, vamos supor que já fez o tempo do ciclo do ácido, do jato de plasma e do laser. Pode entrar de uma maneira segura sim, tá? E vamos iniciar então. Eu vou gotejar aqui o meu produto e eu vou trabalhar com a agulha a 45 graus, fazendo escarificações rapidinhas, tá? Como vocês podem ver, eu não tô utilizando anestésico, inclusive nem pode. E eu vou fazendo o processo de escarificação rapidinho.
Posso dar de 8 a 10 passadas por região, tá? E eu sempre faço o movimento com o dedo, tá? Que é o movimento que a gente chama de pêndulo na escarificação. Eu não vou e volto, eu só para o operador, tá? Eu levanto ele na hora de vir e voltar. Ó, como vocês podem ver aqui. Muito conhecido esse movimento na micropigmentação. Eu quero saber com a Patrícia, gente, está doendo muito, está dando para aguentar? Como que tá o procedimento, Paty? Pode falar a verdade. É suportável. Dói um pouco, mas nada. Maravilha. Bruna, nesse momento que você vai fazendo a limpeza, você vai limpando com o quê? Eu vou limpando com algodão seco. Justamente é uma coisa que eu gosto, que eu quero falar pra vocês. Até desliguei o dermógrafo pra falar. Quando vocês forem implantar o produto, limpa com algodão seco, porque se tiver algodão molhado, você corta o efeito dele, tá? Pelo fato de você aumentar o nível de água, então você acaba solubilizando o ativo, então com algodão seco. Eu posso também, gente, para quem prefere trabalhar dessa maneira, pôr o produto no batoque e ir puxando o produto com o dermógrafo e ir aplicando. Eu prefiro ir fazendo dessa maneira, gotejando, porque eu já vou conseguindo enxergar aonde eu vou passando. Alguns alunos também, Vitor, quando eles veem a gente trabalhando com a despigmentação, na hora que a gente vai passando e vê a saturação do pigmento, a oxidação do pigmento com o produto, na hora que a gente vai retirando ele da pele, vai olhando e vendo assim, nossa, já tô vendo o pigmento saindo. Não é pigmento, tá, gente? É porque a gente tem um pouco aí de extravasamento sanguíneo, porque a gente vai um pouquinho mais profundo e esse extravasamento oxida com o produto, tá? Então, não é o pigmento saindo, é sangue oxidado. Bruna, sangra bem pouco, ó. Vocês podem ver que a região que eu já fiz, eu já não tenho mais a presença aí dessas gotículas de sangue, tá? Como a gente falou, ele é um pouco mais invasivo. Não deixa acumular, gente, esse sangue oxidado na superfície da pele, porque isso também pode ser um dos causadores de hipercromias, tá? O sangue, quando ele tá oxidado, que ele fica na superfície da epiderme, ele pode, além de formar crosta, ele vai formar um tipo de pigmentação que a gente chama de hemosiderina, porque na nossa hemoglobina, por exemplo, nós temos presença de ferro em todo o nosso sangue. Tá? A gente vai ter presença de ferro. E esse ferro, ele oxida, como se fosse ferrugem mesmo. Isso pode vir a trazer o que a gente chama de hemosiderina, que são as manchas aí por processo de extravasamento sanguíneo, tá? Por que eu faço mais rapidinho? Quanto mais rápido eu faço, menos a cliente sente a agulha na pele, tá? Assim como na micropigmentação, né, gente? E a gente tá lançando, ó, tem um recadinho super especial aqui da nossa produção, que nós estamos lançando hoje um kit com valor promocional só para vocês que estão participando aqui. E esse kit ele vai aparecer já já aqui embaixo para todos vocês. É um kit, ele tem uma condição super especial, na qual a gente vai poder parcelar em até 4 vezes. Então não perde essa promoção, gente. Se vocês conseguirem aí acessar, manda no chat eu quero, que a gente pede para alguma das vendedoras entrarem em contato com vocês. E é um trabalho, gente. Muitas vezes a gente pensa que a despigmentação é um trabalho que os clientes eles não vão buscar, mas é uma das coisas que o cliente mais deseja, é ter uma sobrancelha bonita. E às vezes só ficar colocando cor em cima não vai resolver. Tanto que a minha mãe, ela tá me pedindo há tempos pra mim fazer a sobrancelha dela e eu, calma mãe, espera que a gente vai fazer uma remoção bem legal e aí depois eu consigo trabalhar com efeito de shadow, até com efeito de fio para as clientes que gostam, com a sobrancelha mais suave, mais natural, sem ter que pesar tanto a mão para poder ter ali um resultado tão interessante.
Já apareceu o produtinho aí pro pessoal, produção? Confirma pra mim. Tranquilo? Maravilha, então já apareceu, tá aí mostrando pra vocês o kit, a condição especial. Estamos com um preço super legal. E é importante, gente, a gente sempre se comunicando com o cliente nessa aplicação, tá? Porque o limiar de dor de um cliente pro outro é diferente. Por mais que a gente tenha a mão leve para trabalhar e todo o resto, a gente tem que se preocupar também se tá algo suportável para o nosso cliente, tá? E sempre perguntando se tá tudo bem, se tá dando para aguentar. Como muitos de vocês devem saber, né, o que eu sempre coloco aqui para vocês, eu não realizo micropigmentações, mas eu realizo muito procedimento de despigmentação, muito. E eu tenho muita procura. Então, é uma coisa que o Vitor colocou muito bem colocado. Às vezes a gente não faz esse trabalho, mas não faz porque não divulga. Porque o que tem de gente insatisfeita com alguns trabalhos, gente, é muita gente. Tem casos aí que a gente passa o dia inteiro só atendendo despigmentação. Aqui na escola realmente aparece muita gente procurando aí, né? Às vezes a pessoa até fala, eu quero retocar as sobrancelhas, mas cabe a nós, profissionais, indicarmos o que é melhor ali pra ela. E se posicionar sempre, né? Uma coisa que eu gosto de falar sempre pra vocês, gente, é que a gente tem que impor também o nosso profissionalismo. E quem entende disso, quem vai trazer aí a melhor opção para o cliente somos nós. Que às vezes o cliente chega lá e fala assim, não, mas eu não quero fazer a remoção, eu quero fazer uma nova micropigmentação. E você sabe que se você fizer um trabalho ali em cima daquilo, não vai dar um resultado legal. E ele jamais vai falar que foi porque ele tinha um resíduo de uma micropigmentação indesejada. Ele vai falar que foi o seu trabalho que você não conseguiu entregar bem feito. Então, nesse momento, a gente tem que mostrar sempre o nosso profissionalismo e se posicionar e falar sobre isso. Ó, a primeira eu já terminei, como vocês podem ver, é um trabalho hiper rápido de se fazer. Eu vou pingar aqui mais uma gotinha. Posso espalhar com a pontinha do dedo ou até mesmo utilizando um cotonete, tá, gente? Bruna, o pessoal de casa deve estar observando aí, muitas vezes se confunde e acaba se enganando nisso, de achar que o procedimento já vai sair na hora, né, de clarear. Parece realmente que a sobrancelha está mais clara, mas esse é apenas um efeito momentâneo, né, o clareamento real, oficial ali que a gente vai ver é após a cicatrização. Confirma pra mim isso. Com certeza, o ácido tranexâmico, ele muitas vezes ele dá essa visibilidade também de promover o clareamento já instantâneo. Mas na verdade é porque nós ativamos o sistema circulatório também. A gente tem aqui a presença do processo inflamatório, por isso que fica com essa hiperemia, que é essa vermelhidão, e dá esse contraste de clarear a sobrancelha. Mas esse processo, ele só vai dar por si esse clareamento mesmo ali para 35 dias, tá? Então, ela vai sentir clarear? Com certeza, mas vai visualizar isso muito melhor no passar do tempo com o processo de cicatrização. Aí aqui eu finalizei, aplico uma camadinha mais fina do produto, massageio e finalizo com o selante, tá? Que também faz parte aí da linha do Beauty Mag, que vai auxiliar nesse processo de modulação da cicatrização. A gente vai ter uma modulação, um processo de cicatrização modulado e menos arriscado. E o selante, ele vai fazer com que a gente tenha uma interação melhor do produto que foi aplicado com a pele, tá? Ele vai empurrar o produto mais para baixo. Lembrando que este produto que nós utilizamos para o clareamento, ele tem o que a gente chama de liberação por gatilho enzimático. Então, ou seja, ele vai chegar até o pigmento, ali na derme papilar, e ele vai começar a liberar dali. E a liberação dele não é de uma vez, é uma liberação que vai ter uma duração de 12 horas. Então, é importante pedir para que a cliente fique pelo menos 12 horas sem lavar as sobrancelhas. Agora eu vou aqui para a segunda parte, para minha segunda sobrancelha.
Maravilha, enquanto a Bruna se prepara ali para ir para a segunda sobrancelha, eu gostaria de dar um recado super especial para vocês, que na próxima segunda-feira, a produção não me confirmou, então eu já vou lançar o horário aqui agora. Vai ser das 13 às 17 horas novamente, então um curso aí com carga horária de 4, quase 5 horas. A gente vai ter aí o curso de despigmentação e clareamento. Então é na próxima segunda, dia 1º de junho, eu e Bruna Mancini ministrando esse curso com apostila, material didático, certificado. E para você que deseja adquirir o kit e tem interesse em como aplicar mais, pede aí no chat que a gente vai dar um desconto super especial para vocês. É o combo do curso mais o kit. Então aproveita, gente, que a chance é única. Nós tivemos nessa segunda-feira agora o curso de pele de porcelana, no qual foi um sucesso. Tivemos aí 9, chegou a 10 quase 10 inscrições, então é uma... Me perdi no que eu ia falar ali, mas enfim, é um curso muito bom. Temos uma pergunta aqui da Mônica Nascimento. Cada dia que passa vejo a crescente necessidade de oferecer ao cliente a despigmentação. Infelizmente ainda observamos trabalhos muito mal feitos. Verdade, viu, Mônica? É a realidade de muitos, né? Eu, por exemplo, mesmo atendendo, né, ali com todos os cuidados, eu percebo, semana passada mesmo veio uma cliente para mim que eu não consegui fazer a micropigmentação porque ela já tinha um trabalho antigo e estava muito saturado. E aí eu indiquei para ela pra gente começar o trabalho pela remoção, que é a despigmentação. A Bruna já começou aí a segunda sobrancelha, vocês observam um movimento bem rapidinho, para não ter muita lesão, para a cliente também não sentir ali uma dor que seja insuportável. A gente verdadeiramente não aplicamos anestésico ali. Tudo bem que a Patrícia é uma cliente super tranquila para essa questão da dor, mas a gente não aplicou ali anestésico e a gente usa o mínimo possível, tá, gente? A gente sabe que tem clientes que são muito sensíveis, mas tomem cuidado, tá, em relação ao anestésico que vocês vão utilizar, para não trazer problemas aí para vocês nos atendimentos. O que a gente recomenda hoje, como a Andrea Martins sempre fala, é a cliente já vir com anestésico, né? Ela compra ali na farmácia, aplica ela mesmo, que é por conta e risco dela. Que a gente não pode esquecer que o anestésico é um medicamento. E uma coisa, só concluindo ali a pergunta que foi feita, inclusive um beijo, tá? Obrigada por estar nos assistindo e participando. É um público grande porque não é só a sobrancelha mal feita ou trabalhos indesejados, pessoal. Uma coisa que a gente também tem que salientar é que às vezes pode ser, inclusive, até a conduta do próprio cliente, né? Um cliente que faz a micropigmentação, que você fala para ele voltar para fazer o retoque e ele não volta nunca mais. E aí o pigmento degrada, passa-se anos e anos que a pessoa está com a mesma micropigmentação. E como a pele se renova e o pigmento por si só ele vai se desprender, a gente percebe que o trabalho vai ficando. Por exemplo, às vezes o cliente gosta do desenho da sobrancelha, né? É um desenho que já está bonito para ele, mas é a coloração do pigmento que não está boa, né? Por conta da degradação que vai acontecer realmente com o tempo. Então é um público grande, gente, de trabalhar. É um público que vocês vão conseguir trazer aí um resultado legal, né? Porque quantas pessoas você olha na rua hoje e não tem micropigmentação? Quase nenhuma. Você sai na rua, você anda, você encontra as pessoas, o que você mais vê é sobrancelha micropigmentada. Então, essas pessoas elas vão sentir a necessidade com o tempo e com as renovações que a gente tem nessa área tão maravilhosa de refazer esses trabalhos. E para você refazer um bom trabalho, é muito mais fácil você entrar com uma despigmentação para que a gente consiga ter uma tela meio que limpa e mais fácil para a gente trabalhar. E aqui novamente eu vou pingar uma gotinha. Esse produto, como vocês podem ver, gente, ele rende muito, tá? Ele rende demais. Inclusive, tem esteticista assistindo aí? Me conta se sim. Vocês podem trabalhar também com microagulhamento, este produto, tá? Para tratamento de hipercromias. O resultado é sensacional.
Maravilha, temos uma pergunta da Cláudia Mello. Em uma sobrancelha bem expandida, com um procedimento já bem apagado, como fazer? É muito difícil, Cláudia, te dar uma resposta dessa pergunta sem uma foto. Se você tiver uma foto para mandar, depois manda lá no Instagram da Mag Estética ou no meu próprio Instagram, Victor Vasconcelos _, e a gente consegue te indicar melhor o que fazer. Porque eu não entendi muito bem esse bem expandido, talvez ela bem grossa, ou a sobrancelha clara. Então me manda lá uma foto no Instagram desse procedimento, que aí eu consigo te auxiliar melhor em como proceder nessa situação. E lembrando que as correções não serão feitas só a partir da despigmentação. Semana que vem a gente tem, além do curso de clareamento e despigmentação, na quarta nós também teremos a oficina de como corrigir, então os métodos aí para cover-up, para aquelas sobrancelhas que a gente já consegue fazer uma camuflagem, caso ela esteja muito clara, uma neutralização também. A gente vai ter a oficina aí na quarta-feira que vem, tá ok? É porque muitas vezes a gente não consegue consertar o trabalho só com a utilização do ácido, né? Algumas vezes o pigmento ele tá muito saturado, ou o pigmento em si não auxilia nesse processo, né? Então, a gente nunca pode prometer 100%, só com a utilização do ácido, tá? O cover-up também é importante nesse sentido. Exatamente. Para quem tem dúvidas de cover-up, então, nossa oficina vai ser na quarta-feira que vem, dia 3 de junho. Ai, que chique, aparecendo aí na telinha para vocês, a condição especial somente para quem está participando aqui do curso. Podem colocar aí a hashtag eu quero, tem que mandar o print aí da tela que está assistindo, e aí vocês já têm essa condição especial para adquirir o kit Beauty Mag Care, mais os dois clareamentos mais os dois clareadores que fazem esse processo do clareamento e da despigmentação. Estão gostando, gente? Mandem aí os feedbacks, se está legal a imagem, se vocês estão conseguindo observar muito bem. O Ediomar Marcinho ali colocou a câmera numa posição privilegiada para todos. Parabéns, Marcinho. Todo mundo acredita aí que esteja conseguindo ver com bastante perfeição aí o método de aplicação. Ó, pessoal, uma pergunta também recorrente que eu tenho nessa finalização. Posso passar protetor solar depois de fazer este procedimento? Neste caso não, tá? Porque aqui a gente abriu uma barreira da pele muito similar ao que a gente faz no microagulhamento, um pouco mais aprofundado. E o protetor solar, ele não foi feito para permear sobre a pele. Na verdade, ele é uma base cosmética que deve ficar somente sobre a superfície para a gente conseguir ter essa proteção. E como eu abri microcanais com o procedimento de escarificação utilizando o dermógrafo, eu vou facilitar a permeação deste produto. E nós temos ali uma condição no filtro solar de alguns princípios ativos presentes, né? Algumas bases na formulação que são irritantes se elas permeiam sobre a pele. Tanto é que muita gente, quando passa protetor solar, que está com a pele desidratada, sente arder. E é por conta dessa desidratação que tem essa ardência, porque a pele puxa. Então, se você abre um microcanal na pele e passa o protetor por cima, muito provavelmente a cliente, além de sentir arder bastante, pode ter um processo inflamatório. Então aqui, ó, 24 horas sem a utilização de protetor solar. Então no dia, vamos supor que seja aquele cliente que costuma correr de manhã, que costuma se expor ao sol, ou que ele vem fazendo uma cesta e vai passar sábado e domingo na praia. Pelo amor de Deus, não faça esse procedimento. Inclusive, porque é uma área que está lesionada. Se eu exponho ao sol, o risco de eu ter uma mancha é extremamente grande, tá? Então, marca uma data, por exemplo, é um cliente que você sabe que se expõe, marca no finalzinho da tarde para fazer o procedimento, aí ele já dorme com o produto, no dia seguinte ele já pode usar.
A gente já vai ter o processo de cicatrização inicial ali. Não faça se você sabe que o cliente vai à praia ou vai a algum sítio ou ficar de uma maneira demasiadamente exposta ao sol, tá? Então a gente tem que ter esses cuidados de perguntar também. Outra coisa que eu também sempre sugiro, que foi até uma pergunta que fizeram de alimentos. Alimentos que tenham beta-caroteno, que estimulam também o processo de aumento da concentração de algumas enzimas que deixam o pigmento da nossa pele um pouquinho mais escurecidos. Peça para no dia não fazer o consumo de nenhum desses alimentos, como por exemplo cenoura, batata, abóbora, né? Então, produtos que tenham essa concentração de beta-caroteno também, se puder evitar no dia, também como os outros, não tem nenhum artigo científico que comprove isso. Porém, na nossa vivência clínica, na visualização que a gente já tem dos atendimentos, a gente sabe que pode ter essas manifestações, então a gente pede para que não faça o consumo pelo menos no dia da aplicação, tá? Maravilha, gente. Gostaria de explicar um pouquinho, que tem bastante gente perguntando sobre esse kit, o que realmente ele vai incluso. Então eu vou falar um pouquinho sobre os produtos aqui para vocês e a Bruna vai me ajudando, hein, Bruna? Que a Bruna que é a madrinha aí desses produtos, então ela vai me ajudando se eu esquecer de alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, ó. Sobre os produtos vem o sabonete, que foi aquele que a Bruna utilizou ali no começo do procedimento para fazer principalmente a higienização, já uma higienização bem eficaz e segura. Depois nós temos o esfoliante que ela passou ali no par de sobrancelhas, que foi super interessante, que já deu uma iluminada, ele é renovador celular, ele uniformiza ali a pele, afina também para a gente depois poder entrar com o kit. Também vem, gente, o tônico. E depois, então primeiro foi o sabonete, cortou um pouquinho o áudio, né? Primeiro foi o sabonete, que ela usou ali para limpeza. Depois o esfoliante, que já deu uma iluminada ali na pele, ele é um renovador celular, também uniformiza. Depois ela não usou, mas ele também vem no kit, que é o suavizante, que ele equilibra o pH. Por mais que você não vai usar na despigmentação, ele é ótimo para qualquer outro tratamento estético. Até para realizar a micropigmentação, você pode deixar o pH ali equilibrado da pele usando esse suavizante. O número 4, que é o higienizante, que ela tá usando para retirar todos os produtos, então ele é super interessante. Ele tem um sistema ali de higienização, ele é muito indicado para esse pré e durante o tratamento também. Ele é anti-oleoso, então a gente sabe que a gente trabalha com peles muito oleosas, então ele é um higienizante bem legal. E também vem o selante, que é o último procedimento. O selante elas usam, Bruna? Tem a necessidade de usar no pós-procedimento da despigmentação? Sim, com certeza. Inclusive foi o que eu usei para finalizar. Maravilha. O selante ele vai ser muito importante, assim, não só neste procedimento, mas em todos que vocês forem fazer na micropigmentação, tá? Tanto na micropigmentação em si, terminou a micro, você pode remover o excesso, aplicar o tônico suavizante para tirar aquela vermelhidão da agressão da agulha e utilizar o selante, porque ele vai ser um fixador, tá? Ele vai ajudar a fixar aquilo que for depositado antes dele. Então, por exemplo, eu não quero ter uma saturação de pigmento que saia com uma quantidade maior de pigmento. Então, eu utilizo o selante porque ele vai, com certeza, facilitar essa fixação desse pigmento também na pele, tá? Maravilha. Então, o último foi o selante e também, gente, tem os 2 clareadores. E esses 2 clareadores vocês vão usar e vai render muito, porque a Bruna usou em média quantas gotinhas ali, Bruna, no par de sobrancelha? Foi em média umas 7, 8? Chegou a 10 gotas ou não, que você pingou na sobrancelha da Patrícia? No máximo foram 6, se eu não me engano. Tá? Gente, então com 6 gotinhas ela conseguiu fazer o procedimento. 15 ml. Eu utilizo ele para tudo, para microagulhamento, para tratamento de estria, para tratamento de olheira, para tratamento de despigmentação. Então é um produtinho para pele de porcelana, é um produtinho que eu uso para muita coisa. Então ele é super vale a pena. Até para o home care do cliente, o legal de vir 2 nesse kit é justamente isso, pessoal. Você utiliza na prática
e já vende um para o cliente usar em casa, porque o home care ele também vai trazer toda a diferença no nosso tratamento. Então, o que a gente indica? Além da utilização do pele de porcelana, eu vou pegar aqui para vocês o Dermofix, para vocês conhecerem também, que ele não tá aqui na bancada, por ele ser de uso home care, tá? E o Vitor vai falar um pouquinho mais agora com vocês sobre essa promoção, enquanto eu pego o Dermofix aqui. É isso mesmo, gente. Então, ó, a gente teve aí a parte de despigmentação, né? Vocês já viram aí os produtos, esse que está aparecendo aí na telinha para vocês. Então vem aí o sabonete, esfoliante, suavizante, higienizante, o selante e os 2 clareadores. Até fez uma rima aí de eu falando. E tem uma pergunta, volta aqui para minha câmera, tem uma pergunta aqui da Emanuele Stuart. Ela perdeu a minha explicação e não tá conseguindo mandar a pergunta lá no chat. Depois eu te explico, falei para ela que não dava para explicar agora que eu tava ao vivo, então ela mandou aqui pelo Instagram mesmo. Estou com uma cliente que a sobrancelha dela está apenas com o início torto. Ela é lá de Recife, ela fala que o início tá troncho, mas eu já sei que é o início torto. E ela tá perguntando se pode despigmentar apenas o início ou se tem que despigmentar a sobrancelha toda. Olha, Emanuele, depende do que você quer. Se você quer clarear só o início, não tem problema, você pode só despigmentar a região do início. Mas procura fazer as medidas e veja se realmente você vai aproveitar o restante ali da sobrancelha. Porque se tiver muito saturada, se você quiser fazer uma técnica natural, compensa despigmentar ela toda. Mas nada impede, se só o início que incomoda, nada impede de você despigmentar só a região. O que você não pode esquecer é que quando você permeia o ácido, ele acaba se espalhando na pele. Então, por mais que você aplique só na região do início, pode ser que esse ácido se espalhe e você tenha um clareamento em volta ali da região, tá? Então, não adianta despigmentar aqui e colocar cor no restante. Você tem que trabalhar só com a despigmentação, seja naquele ponto ou nela toda. Ficou bem respondido? Depois fala por aqui, tá, Emanuele? Um beijo pra você. A Bruna já pegou o Dermofix? Já está aqui, meu queridinho, né? Que eu já falei para vocês várias vezes que esse aqui não sai da minha bolsa porque eu uso ele para tudo, tá? Esses aqui são os 2 passos que a gente indica do home care para o cliente utilizar em casa, tá, pessoal? Lembrando, se você utiliza o home care, o resultado é 70% mais efetivo, porque você vai sempre dar quando você leva um home care para casa, para o cliente fazer essa utilização, ele sempre vai dar uma dose a mais do que foi realizado. Então, a pele recebendo essas doses, até porque ele se libera a cada 12 horas, a gente consegue ter um clareamento progressivo e um resultado muito mais acentuado, tá? Isso também de acordo com os testes que a gente fez aqui na MAG com algumas clientes, tá? De fazer a despigmentação e utilizar o home care. Posso passar o sérum clareador e por cima passar o Dermofix, para fixar esse produto na minha pele e ter uma ação mais aprofundada. E no caso da micropigmentação também, usar aí, ó, durante a cicatrização das sobrancelhas, o processo todo. Posso usar labial também, em região de mama, quando a gente trabalha com a micropigmentação de auréola também. Posso trabalhar com ele no pele de porcelana para hidratar a pele, então ele é um produto aí multifuncional, tá? Então, incluso nesse trabalho, tá? É primordial que o cliente faça a utilização dos produtos em casa, tá? Não pode deixar de usar. Como vocês já vão garantir aí no kit 2 produtos, já veja o preço dele separado e já inclui no pacote de despigmentação. Porque você, pelo menos incluindo no pacote, você fala para o seu cliente, olha, você está levando este produto para sua casa, você está ganhando este produto para fazer a manutenção. Quem não adora ouvir que está ganhando alguma coisa, né? Então já inclui o valor, usa na prática e entrega para o cliente terminar de usar em casa. Vem 15 ml, então ele vai ter muito produto. Pode até falar para ele, você pode usar na sobrancelha e nas olheiras para clarear a olheira caso você tenha. Olha que legal. Então, você já consegue trazer vários tratamentos para o seu cliente também, tá? Maravilha, muito bem colocado. Estamos aí quase já chegando ao fim de mais uma live, gente, que foi assim, que está sendo maravilhosa.
Acredito que todos tenham aprendido demais com todo esse conteúdo aqui que eu e a Bruna Mancini estamos entregando para vocês. E lembrando mais uma vez que a gente tem essa condição especial do kit mais mais curso. Então, se você tem interesse em adquirir o kit, gente, aproveita, já faz o curso que está quase que de graça. E é muito importante você fazer o curso, porque a gente fala aonde esse ácido vai, onde esse produto vai ter uma melhora, além ali a gente vai mostrar no curso mais na sobrancelha, mas a Bruna vai dar essas dicas, falando que ela usa em estrias, olheiras, enfim, vários outros tratamentos estéticos que também são super benéficos e hoje as clientes que vêm se embelezar, que vêm embelezar ali sobrancelhas, elas sempre querem um cuidado a mais. Eu estou atendendo, né? Então eu percebo muito isso, que a cliente ela nunca busca só a sobrancelha, ela pergunta se você faz um tratamento de pele. Então é interessante, é um cuidado a mais e a gente tem que lembrar que a gente tem essa condição especial aqui, que é o valor parcelado em até 4 vezes de todos os kits de produtos. E aí, se você quiser saber o valor de mais isso com o curso, é só acessar o chat que a gente manda todas as informações para vocês, tá bom? A Bruna já passou o Dermofix? Já sim. Já passou o Dermofix. Então, vem aqui um pouquinho do meu lado, Bruna, vamos fazer uma selfie aqui rapidinho? Com certeza. Pessoal, tem uma pergunta antes de encerrar. vamos responder as perguntinhas. A pergunta da Kátia Souza. Ocorre alguma alteração quanto à cor dos fios após o procedimento? Ocorre alguma alteração quanto à cor dos fios após o procedimento? Você diz o quê, Kátia? Se aplica o produto? Essa pergunta não ficou muito... Cadê a Andréia que estava ali filtrando as perguntas? Andréa Martins, ajuda nós. Eu acho que ela quis saber se o pigmento do próprio fio clareia, né? Se vai acontecer do próprio pelo da cliente. Pelo. Perfeito. Então a Bruna Mancini responde essa. Não, gente, pode ficar tranquilo, porque já é uma característica natural. Nós estamos trabalhando com um sérum, tá? Não é com pigmento. Diferente, por exemplo, de uma tintura. Como tintura de cabelo faz essa alteração. O que poderia fazer alteração seriam as técnicas antigas que se trabalhava com água oxigenada. Quando se trabalha com água oxigenada, a gente tem sim um clareamento, porque a gente vai abrir ali na origem do pelo, você vai abrir as cutículas capilares e você tem a retirada do pigmento, tá? Então, nesses casos, se você fizer uma utilização indevida de produto, que era o caso da água oxigenada que o pessoal usava antigamente, você tem uma retirada do córtex do fio. Mas como você não está trabalhando com este projeto, que você não vai abrir cutículas capilares e não tem essa remoção de córtex, do pigmento do córtex, então não vai alterar a cor do fio em momento nenhum, tá? Pode ficar tranquila quanto a isso. Agora eu entendi a pergunta e acho super válida, viu? A sua pergunta, Kátia, né? Kátia é o nome dela? Acho que é Kátia. Então, é super válida a sua pergunta, porque realmente, na remoção a laser, né, acaba alterando ali a cor do pelo, né? Então, é uma dúvida muito frequente, se na despigmentação química também vai tirar a cor do pelinho. Então, como a Bruna já disse, não vai tirar. Agora, quando a Bruna explicou e respondeu, aí eu entendi a pergunta, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado também pela participação de todos que estiveram aqui presentes. Obrigado a toda a produção. Ricardo Martins, que está fazendo aniversário hoje aqui do marketing. Parabéns, Ricardo. Muitas felicidades. E eu quero que vocês tirem um print da tela comigo e com a Bruna aqui e marquem a gente nas redes sociais com escrito Kit Beauty Mag Care. A gente promete que vai repostar de todo mundo e também sempre teremos ali o contato de vocês. Então vem aqui rapidinho, Bruna, pode vir. Vem sem máscara. A gente fica de longe, o Marcinho não queria que a gente fizesse isso. Pera, sem filmar nossa barriga, que a gente engordou nessa quarentena. Opa! Aê, pode ficar até assim, ó. Pera aí que eu tô gordinha. Então vamos lá, um X. Ok, maravilha. Mais uma agora com kit. Mais uma com kit ali embaixo aparecendo, vai. Podem usar e abusar das hashtags aí, Kit Beauty Mag Care,
kit clareador, kit despigmentação, Tô até façam com a as luva. hashtags e a gente gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos, tá bom, gente? Muito obrigado e não deixem de se inscrever pro curso e semana que vem, na quarta-feira, tem mais oficina para vocês. E o Com tema vai certeza. ser colorimetria e correção. O que nos aguarda por aí, hein? E sigam também as redes sociais da Mag Estética, tá? Se quiser seguir as nossas também, a do Vitor, a minha, a gente sempre coloca alguma indicação para vocês, sempre tira algumas dicas, algumas dúvidas referente às lives realizadas. E pode esperar para quem for fazer. Temos alguns alunos que estão presentes aqui na live hoje, que fizeram aí a nossa primeira oficina EAD, eles sabem como é o curso EAD, né, que é muita informação, a gente traz muito conteúdo. E quem for refazer aí conosco e quem for fazer pela primeira vez, pode esperar que tem muito conteúdo, tá? Vai além de só a aplicação. Lembrando que essa oficina que foi realizada hoje, tá, gente? A gente não dá a liberação a partir daqui para vocês já iniciarem com o procedimento, porque é uma informação que vocês precisam ter aí de como vai agir, de como fazer, de que recurso utilizar, tá? Então, só observar a aplicação da técnica não traz a mesma metodologia para você trabalhar com ela, tá? Então, tome muito cuidado também com isso. Então, por isso que é importante vocês participarem Vem do pro curso, gente, que tá quase Vem. de graça, tá bom? Um beijo, B Mancini Estética e Victor Vasconcelos e Mag Estética Oficial para vocês. Estamos juntos.